iniciando mais um Pod um Café e hoje os meus convidados são a alta cúpula, mas eu vou explicar para vocês melhor isso. Então, o meu convidado hoje é Lucas Heibron, da ABC da Construção, e Isa Cardoso. Sim, Isa Cardoso. Prazer, gente, vocês estarem aqui. Estou desse jeito, nessa intimidade, porque somos amigos, gosto muito de vocês. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, né? Sinto honrada de estar aqui. E também, ó, hoje tá diferente, gente, porque hoje a gente tá falando sobre Pod um Café, mas, ó, vamos já fazer tintim, gente? Vamos! O que é, Lucas? Como chama isso aqui? Uma capa, uma frechenê. Uma frechenê. Frechenê. A gente já falei que eu vou chegar em casa e falar: o que você fez hoje no final do expediente? Fui tomar uma frechenê, que até há pouco eu não sabia o que é. Nossa, que delícia! É uma delícia. É uma delícia? É uma delícia. O duro que é uma delícia que você vai tomando um monte, entendeu? Da vida. Muito bom. Bom, brincadeiras à parte, gente, eu quero falar para vocês um pouquinho de cada um, da história dessas pessoas lindas que aqui estão presentes. Adoro, você sabe que eu super sou fã de vocês. Tem as empresas deles, né, que eles veio aqui para contar um pouquinho. Isa com a empresa há 1 ano, mais ou menos. Lucas também, né? Nasceram próximos, né? Nasceram próximos, né? Como é que é isso, gente? Tá isso para vocês, é 1 ano de Isa Cardoso. É difícil, né? Eu falo que abrir uma empresa, um comércio, né? Hoje em dia, eu não sei se você tem que ser muito corajoso ou se você tem que, não sei. Não Você é muito louco mesmo, né? É muito louco, realmente é muito corajoso, porque é flutuante as coisas, né? Eu falo que, lógico que o nosso esforço sempre vai se corresponder a alguma coisa, mas a gente também está à mercê do que está acontecendo no ambiente em volta. Então, não sai um pouco do nosso controle. Totalmente, assim, a gente depende de várias coisas, né? Desde até fazer a venda, conquistar o cliente para fazer a venda, até o pós-venda, tudo, né? E tudo isso vai ser o nome, vai junto, porque E no teu caso, Lucas, tem muita questão das pessoas ainda não conhecer tanto a ABC ainda, né? Ou, quer dizer, acho que já passou dessa fase, né? A marca ainda é uma marca que ainda é um pouco desconhecida. Por mais que seja uma marca grande, nível nacional, né, é uma marca ainda um pouco desconhecida, né? Uma franquia, Juiz de Fora. E então ainda aqui no Sudeste ainda não é tão conhecida. Sim, então é um desafio a mais, né, também. A gente tá fazendo esse papel, né? Junto com uma moça, esqueci o nome dela, acho que é Marli Toledo o nome dela. Acho que eu conheço. Você conhece? É boa. Você, Lucas? Relações públicas. É boa, até que ela é boa. E aí, então a gente tá fazendo todo esse trabalho de marca ainda para fazer realmente tudo para as pessoas conseguirem entender o que é a marca, né, Isa? Você sabe mais que ninguém também o que é isso. Por ainda vai que o meu nasceu da minha cabeça. Eu não tenho, não foi algo que já conhecia, que as pessoas... Não, eu simplesmente identifiquei uma situação na Baixada Santista, principalmente em Santos. Era uma oportunidade, porque não existiam outras lojas em Santos, ainda não existe em Santos uma loja de organizadores residenciais. Não, existe só loja. Existe isso. Além da minha. Tá. E aí eu falei, não, então eu quero começar uma coisa nova. E fui pioneira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando as POs, né, as personal organizers, elas precisavam de tudo que você tem na tua loja, onde elas procuravam? Então, algumas lojas de variedades possuíam alguns desses produtos. O problema é que não tinham quantidades. Tá. E não tinham atendimento personalizado para personal organizer. Entendi. Então, muitas vezes ela tinha que ou ir de loja em loja, realmente, e pegar um pouquinho de cada lugar. Nossa. Ou ir para São Paulo, ou ir até o Guarujá, que a gente tem um showroom lá muito legal de uma personal organizer também. Então, poderia estar indo lá. Ou a gente tinha que fazer uma análise do ambiente e já pedir para cliente comprar na internet, em algum lugar antecipado. Só que é uma coisa difícil. O projeto já tinha... Falava, olha, compra isso, isso e isso. Só que a gente sabe que é difícil, porque a organização é uma caixinha de surpresas, né? A gente vai sentindo a necessidade do produto conforme a organização vai acontecendo. Sim. E o mesmo produto ele vai funcionar para organizar diversas coisas. Diversas coisas. Então é difícil. Necessariamente você tem aquele número de produtos vai caber, porque você pode usar para outras coisas. Era desafiador, mas era o que tinha, né? E aí eu falava, não,
Se em São Paulo tem, se em São Paulo funciona, vai funcionar em Santos também, Claro. porque aqui a gente tem procura. Eu sabia que aqui é um ambiente, né? Santos está crescendo muito em diversos setores e não é diferente na organização. E eu apostei, falei, vou apostar, fiz um estudo de mercado, fiz um nome prático, falei, vou botar meu nome e organizadores, porque dessa forma as pessoas vão identificando que sou eu, né? Sim. Mais fácil, principalmente para meu grupo que já me conhecia. E organizadores, eu gosto das coisas simples, né? Sim, Objetivas. Eu acho que organizadora é isso aí, né? Também ela é uma Então, pessoa. Exatamente. Lembrando que a Isa Cardoso é personal organizer também, né? Também, mas fale um pouco mais da sua formação, Isa. olha, eu sou personal organizer há quase 9 anos, né? Esse ano a gente completa 9 anos de profissão. E só que assim, eu sou formada em biologia marinha, né? Não consegui atuar pós-faculdade, fiz estágios na área, porém eu trouxe comigo essa vibe da biologia, da sustentabilidade. Isso tudo eu trago, né? Enriquece o meu dia a dia e a minha empresa, né? Sempre que eu vou fazer alguma coisa na empresa, eu penso no setor de sustentabilidade. E no decorrer do tempo, desde quando eu comecei a fazer a formação de personal, eu comecei a estudar outras áreas que pudessem enriquecer o meu serviço e também trazer oportunidades próximas, como o MBA, uma MBA em Gestão Empresarial e Coaching e uma pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Ou seja, olha com quem que a gente está falando, Lucas. Desculpa aí, gente. Exatamente. É, né? Mas é muito. Na verdade, eu sempre falo que tudo que você estuda e tudo que você faz, você sempre usa para alguma coisa. Mesmo que você fale naquele momento, ah, mas eu não atuo na minha área. Uma hora você vai pegar um pouquinho daquilo e vai colocar onde você está atuando. Que é o caso do Lucas também, né? É, Você é arquiteto. sou. Sou arquiteto, trabalhei na área durante um tempo, mas Gosta? aí gosto, adoro. Tanto é que Muito tem uma bom, loja sim, toda voltada para exatamente. Tem tudo a isso, ver. né? Mas acabou que essa parte de vendas me pegou muito. Eu acho muito legal esse contato que você tem com o cliente mesmo, né? Parte comercial. A parte comercial, exatamente. Faço lá os videozinhos no Instagram, que é necessário. Hoje gravou mais um, então vai. Ah, mas você já Mas- tá muito bom nos vídeos. Já viu o videozinho dele? Ele não sai do meu feed. É, então, toda hora vai aparecer. Você também, tá? Você então. também. Tamo que no bom, caminho. né? Exatamente. O tráfego Exatamente, tá dando resultado. Mas é algo que assim, realmente é desafiador você ter a loja, você lidar. É muitas coisas para você conseguir lidar, né, ali sozinho. Por isso que você tem que ter esse treinamento até realmente, porque você acaba deixando até um pouco você fica de lado completamente para conseguir focar naquilo 10 horas por dia. Filho, né, 12 horas por gente? dia. Acho que a empresa, cada um que tem uma empresa, é filho. Você vai ali cuidar, zelar, tá crescendo, um ano de loja, um ano e pouquinho já, Eu né? tenho 1 ano e 3 meses, o seu. Não, eu tenho 1 ano e 6 meses. Já vou Tá. fazer 2 agora em junho. Tá vendo? São meses de diferença. Meses de diferença. Mas eu acredito que seja desafiador mesmo, porque hoje é muito difícil. Apesar que, assim, no caso da Isa, que é pioneira no que ela faz ali, ainda tem essa vantagem, vamos dizer assim, talvez eu esteja errada, mas as pessoas vão procurar ela, não tem mais ninguém, né? No caso da ABC, talvez não, né? Porque aí a gente precisa de mostrar para o público o que é que a ABC tem de diferencial. E tem muito diferencial, né, Lucas? Tem muita coisa boa. Desde o atendimento, já estou fazendo relações públicas da ABC, entendeu? Desde, Boa, tem que fazer um pouquinho de. Mas é isso, o ABC tem um bom atendimento, tem excelentes produtos, excelentes marcas, preço perfeitamente ok para o comércio, para o nicho, né, Lucas? Então, assim, Sim. do segmento. Então, eu acho que, assim, é desafiador por conta, gente, da concorrência, né? Exatamente. O nosso maior problema é a concorrência, né? É, claro. Prometer o que eles prometem e não cumprir. E a Aham. diferença é que lá a gente cumpre o que a gente promete, né? Sim. Claro que tem coisas que saem do nosso controle. Tem, como em qualquer loja, Como qualquer loja. empresa. Mas a gente tenta sempre manter aquilo que a gente fala, né? É. E é muito difícil isso hoje em dia. Até você conseguir manter tudo isso dependendo de outras pessoas. Sim. Porque pra gente fazer o nosso trabalho, a gente depende de outros. Não, Mas lá na loja é engraçado porque as pessoas hoje também vão na loja e reconhecem, né? Todos os videozinhos e tudo. Reconhecem, você é dos vídeos. Eu estou querendo engraçado. Assim, você tá, ai meu Deus, você sempre Tá fica uma ficando vergonha. famoso. Não, mas isso talvez no começo foi uma coisa difícil para você ou não? Foi. Os acho que vídeos? pra todo mundo é um pouco difícil, né?
Desculpa, pra mim não. Ah, não. Você nasceu já tendo uma estrela, né? Nasce uma estrela, já vira Marlene Toledo. Se eu contar uma coisa pra vocês, que eu era super tímida, quando eu tinha que colocar trabalho de escola lá na frente, eu morria de vergonha, eu não falava. Eu era a pessoa que fazia tudo para meus coleguinhas ir lá na frente. Aí Eu depois, sempre fui a cara de pau. sério, Sempre fui a cara de pau. Aí o pessoal queria fazer os trabalhinhos comigo, por quê? Porque sabia que eu ia lá pra frente. Então eu nunca olha, queria, né? Porque, Lisa, vamos fazer? Não, não é porque me adorava, não. Porque eu ia apresentar lá na frente. Mas eu sempre tive essa... mas isso ajuda no trabalho, na verdade, quando você vai quebrando isso, né? Você fala, não, tudo conta, então. Mas eu, na verdade, eu quebrei muito isso quando eu comecei, acho que eu já falei para vocês, né? Mas eu vou falar aqui. Eu acho que quando eu comecei a dar palestra sobre homeopatia, né? E aí, quando eu comecei para a maçonaria dar palestras, quando eu comecei a fazer alguns movimentos assim, eu falei, cara, eu consigo. E aí eu comecei a dar aula numa faculdade, eu falei, é isso, né? E aí, para mim, realmente foi mais fácil, assim, nesse aspecto. Mas quando você fala, eu dou conta, fica muito simples, né? Porque o Lucas, por exemplo, você vê o vídeo dele de antes e agora, É muito Não, existe uma diferença enorme, né? Mas é que o desconhecido pra gente é sempre. Eu gravava 1 milhão de vezes. Hoje em dia eu não tenho mais paciência nenhuma. É assim, Jô, pega o celular, grava. é isso. Não é isso, não vamos ficar Mas pensando esse é o muito. segredo da gravação. Esse é o Eu segredo. acho que o segredo é você fugir do perfeccionismo totalmente, Totalmente. desapegar e ser o mais natural possível. Porque É. as pessoas se identificam com o que é verdadeiro. Não adianta. É, A gente quer tentar. Então, quando a gente Exatamente. tentar ler um texto, quando a pessoa já tem aquele talento de ler um script, aí a gente não vou nem falar, né? Porque fica natural. Só, por exemplo, eu coloco um teleprompter aqui pra mim, Você já não sabe, você não é mais a Isa, né? mas eu não consigo. Eu preciso. Eu decoro os tópicos na minha cabeça e falo. E muitas vezes não fica do jeito que eu gostaria. Sim. Mas para poder quebrar essas barreiras de perfeccionista, eu postava mesmo assim. Mas Porque você é perfeccionista, né? eu sou, mas para poder fazer as coisas rodarem, eu fui ignorando isso. Sim, sim. E é engraçado que são coisas que você percebe, mas as pessoas não percebem. Então, Ah, por com exemplo, certeza. ai, tinha um fiozinho branco de cabelo meu aqui. Eu falei, eu só olhava para aquele fio branco. Eu falei, não, eu sei o que é isso. vou lá. É, né, Lucas? E na verdade ninguém tá vendo aquele fio branco, gente. A pessoa precisa Do Lucas você entendeu que ele nem tem fio, né, tadinho? Não entendi, né? Então, Mas você tem que realmente deixar as coisas acontecerem. Eu acho que a gente até falou sobre isso, né, Lucas? E, Lucas, faz. E se tiver errado, tá tudo certo. A gente é humano, a gente tem que errar. Sabe que outro dia eu tava falando pro Lucas? Minha casa é germinada. Ele é mesmo germinada. Assim, então todo mundo fala errado, né? Porque é geminada, né? Não sei por quê, todo mundo fala isso, fala errado. Um monte de gente eu escuto falando errado desse jeito. E você vai ficar se cobrando tanto porque você falou um negócio errado? Assim, de verdade, eu acho que tem que meio que ser desse jeito. é o desapego, gente. Desapego. E não só por também fazer o vídeo, mas para que as pessoas fiquem mais próximas de você. Ah, meu, eu sou isso aqui, é isso, e tá tudo certo. E aí as pessoas se aproximam, né? Então, assim, acho O muito melhor legal. elogio que eu vejo das pessoas que veem meus vídeos na TV ou na Instagram. Na TV. Normal, né? É, gente. Não. Normal, desculpa. Mas quando as pessoas me veem, falam assim, muitas vezes eu ouvi falando, nossa, mas você é igualzinho que eu vejo nos vídeos. É verdade. Você é Verdade. muito do mesmo jeitinho. Eu achei que podia ser um pouco diferente, mas você é isso. Eu falei, gente, eu não consigo criar um papel, porque senão eu vou travar. Então, o jeito que vocês vão me ver falando com as mãos, e na TV, no Instagram, no YouTube, onde for, é só eu no dia a dia. É o que a gente vai sentar para conversar. É, mas isso eu acho muito bárbaro, porque assim, de repente você vê lá uma pessoa falando de um jeito, aí você chega lá na loja daquela pessoa, a pessoa. Não é? Isso Quem é muito. nunca? Né? Assim, e aí eu acho que foge muito, né? As pessoas hoje querem mais essa coisa de humanização, de querer chegar lá na ABC e falar, eu quero conversar com o Lucas, o mocinho do vídeo que eu vi, né? E assim, é não vender por vender, né? Fazer aquela venda é só empurrar pro cliente. Exatamente. Entender o que você está vendendo e por quê, para onde ele vai utilizar, né? Quantas vezes a gente já me falou, mas para onde vai esse material? E a pessoa, não, mas não, para onde você vai utilizar? Eu preciso saber para te indicar melhor, porque às vezes o que você está procurando não vai ser o indicado. Sim. Nossa, eu falei isso em um vídeo esses dias. Isso. Não, mas é por É verdade. Tipo, as pessoas chegam lá na loja e falam assim, eu quero uma caixa.
Aí eu falo assim, tá, mas pra que você quer a caixa? Porque às vezes ela não quer uma caixa, às vezes ela quer uma coisa completamente diferente. E às vezes você tem algo melhor ainda para oferecer, né? E aí eu ofereço aquela coisa que ela realmente está precisando, não simplesmente algo de uma caixa, oba, vou gostar, caixa mais cara da loja. Não é isso. Não é isso, Não é sobre isso. É sobre quando você está vendendo uma coisa que você acredita e que você gosta, você fideliza o seu cliente, fideliza sendo sincero e vendendo o que ele realmente precisa, não o que você está a fim de vender. Ô, Isa, e como que começou essa questão de você ser personal organizer? Porque assim, você já tinha a sua formação. E aí você percebeu que na tua vida você já trazia isso com você? Ou você falou, não, opa, vou fazer esse curso porque eu acho interessante? Eu nunca tive muito perfil de CLT, trabalhar horário certinho, voltar. Admiro quem consegue, porque para mim também. era uma loucura. Eu gostava de não ter horário. Você não ter horário para trabalhar porque eu ia trabalhar menos. Pelo contrário, eu Trabalha muito mais, né? trabalha muito mais. E a gente sabe que não pode. Dependendo de onde você trabalha, não pode. Então eu me sentia muito presa, enfim. E eu queria trabalhar comigo, eu queria ter um negócio, mas eu não tinha a mínima ideia o que fazer. Porque tem momento, eu tinha 26 anos, não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da vida. E a minha mãe, né, me deu um toque por ela ser designer de exteriores. Na época não tinham muitas personal organizers, né, pelo menos não que as pessoas conheciam tanto. E ela falou, Isa, eu fui assistir uma palestra. Uma dos parceiros da minha mãe teve uma palestra, eu fui assistir e adorei. Quando eu gostei da palestra, eu comecei a aplicar na minha casa. Mas como hobby. Entendi. Nunca imaginei que ia trabalhar com isso. Quando chegou o momento de começar a procurar algo para fazer, minha mãe falou, lembra que você viu a palestra? Lembra que você pôs em casa? Por que você não vai trabalhar com isso? Aí, na mesma hora, eu fui procurar um local para fazer o curso, para fazer a formação. Achei a formação e eu achei super interessante, porque era uma formação que acontecia a cada 2, 3 meses, presencial. Ia começar no próximo final de semana. Eu falei, cara, é pra eu Coisa assim, né? Fui lá, fiz o curso. Foi até uma história legal, porque na época eu tinha acabado de sair de um trabalho, tinha acabado de casar, estava refazendo a minha vida financeira e eu não tinha como investir no curso. Aí eu liguei pro meu recém-marido, eu era recém-casado, e falei, amor, me empresta cartão. Era o segundo, terceiro mês de casamento. Aí ele virou, eu expliquei para ele, ele falou, pô, pode pegar. Ele ainda brincou, eu invisto em você. E Ótimo. fiz. Uma semana depois que eu terminei o curso, eu atendi uma cliente, recuperei o valor investido e ainda ganhei o dobro. E aí eu virei, aí eu paguei ele, falei, tá aqui o dinheiro que você me emprestou. E aí teve que pagar, Lisa? eu acho que era aquela coisa, né, de eu consegui, né? Consegui. E aí as coisas aconteceram. E desde então eu fui trabalhando em várias áreas da organização, não só com a organização em si, mas também numa empresa que vende cursos de formação de personal organizer online. Trabalhei 2 anos com a empresa. Foi quando eu fiz o curso também de coaching, de um MBA em gestão empresarial e coaching, para poder levar para o serviço e também abrir as portas. Para que mais lado eu posso ir? Foi quando surgiu a ideia dos organizadores. Mas a Isa, ela é cheia de coisas, né, Lucas? A gente sabe que a agenda dela, tipo assim, não para. Ela tá aqui agora gravando com a gente, tipo, não para. Na verdade, só você dorme, você consegue dormir. Eu durmo. Ultimamente eu tô dormindo menos do que eu gostaria, mas eu durmo, sim. E isso é uma coisa bem legal, né? Que eu acho que eu aprendi. Você se dedicar no seu dia a dia. Coloca assim, ó, segunda a sexta, eu dou o meu máximo. Vou dormir tarde mesmo, vou acordar cedo mesmo. Mas eu tento tirar, se eu não consigo tirar o final de semana inteiro, pelo menos um dia, um sábado ou domingo, ou metade, eu me permito, assim, vou dormir até mais tarde, eu vou ler um livro, eu vou ver um filme, eu vou pra praia, eu não vou fazer nada. Então, mas aí você aplica justamente o que você tem de conhecimento, que é assim, eu sou organizada. Se eu sou organizada, tenho que ser organizada. Se eu prezo por isso na vida das outras pessoas, eu também tenho que prezar na minha vida. Precisa. E outra, isso faz você ter mais energia para chegar na segunda-feira e conseguir começar tudo de novo. E sabe o que é mais legal, assim, que eu acho, quando é empreendedor, né? Lucas empreendedor, Isa empreendedor, porque assim, a gente cria tanta coisa, né? Eu vou te falar que a gente vai para a ABC, o Lucas fica pensando, eu fico pensando, e aí surge 1 milhão de ideias, na verdade. Tudo bem que a gente não aplica todas. Eu ia falar, se eu fosse colocar em prática tudo que eu quero fazer, a gente é humano. Ou eu estaria milionário, ou eu estaria Exatamente. os dois. Humanamente falando, é impossível a gente fazer tudo, né? Sim. Mas a gente começa a criar muita coisa, a gente começa a imaginar, e eu acho isso fantástico. De verdade, você não se limita. E você ser proprietário do seu negócio é meio que isso, né? Assim, eu consigo criar muitas situações, mesmo franqueado, né, Lucas? Você tem uma... Sim.
Não, eu tenho uma liberdade Uma muito grande, liberdade, como se é. fosse praticamente dono do negócio. Então, Sim. aqui, Não, você a é. ABC não me dá. Não, sim, mas é. Dono, Eu ele digo, sonha da sempre ter rede, a vamos rede dizer toda. assim. Aham. Porque a ABC realmente me dá um grande Liberdade. apoio, né? E Sim. liberdade. Então é muito tranquilo tudo. É. Realmente, eles deixam porque eles querem realmente que as pessoas linkem o Lucas da ABC. Ou De Santos, exatamente, né? É. como tem Praia Grande. Então a gente linka sempre os donos, né? Muito Sim, legal. sim. E o mais bacana da BC, a Isa conhece, que é a questão da loja, né? De ser assim, esse acolhimento, né? Isa Cardoso eu nem falo. A gente chega lá, parece que tá na casa da gente, a gente vai tirar o sapato, Isso né? é verdade. E Daí ele a gente fica tem lá no vontade de sofazinho tirar. lá e nem Hoje eu tive das clientes que tiraram o sapato, chegaram e falaram, tira o tênis, eu vou ficar descalço. Eu falei, Mas diversas vezes eu já fui lá, porque fica do lado do Priscila, né? Eu vou lá e às vezes tem essa questão de você ter vontade de tirar o calçado Ficar e em ficar à casa, né? vontade. É. Sentir aquele tapete, né? Branquinho, branquinho, Então, branquinho. e esse era o objetivo quando a gente abriu, né? Que eu divido espaço com a Helenice, que é minha mãe, né? A parte Que é a de Helenice. baixo, que é a Helenice. E eu chamo ela muito de Helenice lá na loja, o pessoal acha o bico. Eu falei, gente, eu já acostumei. A Helenice, minha mãe, mamãe, Aham. ela atende por qualquer um dos nomes. E aí ela tem, a gente divide espaço, então a parte de baixo é a parte do escritório dela e a parte de cima, o mezanino é o meu. E a gente, sempre que a gente abriu, a gente chama aquele ambiente de casa de trabalho. Porque a gente queria que fosse realmente uma casa onde nós estamos trabalhando e que fosse acolhedora. A gente quer que aquilo lá vire um ciclo. Então, as pessoas precisam de um espaço, a gente abre as portas. Então, sempre tem um evento, sempre estão gravando Sempre alguma tem coisa, evento, sempre é estão fazendo verdade. alguma coisa lá. Porque era o objetivo, era criar um ponto onde as pessoas iam poder ir lá e se conectar. Então é muito legal. Pensando no foco da organização, das personal organizers, quantas vezes já aconteceu de uma ir lá, e aí a gente faz um bolinho, oferece um café, a outra viu nos stories que tá lá, pegou o carro e foi também. Do nada tem 5 lá comendo bolo, tomando café, a gente falando sobre organização, sobre o trabalho, sobre a vida. Network, É network, né? delicioso. Eu falo que eu não troco, gente, eu não troco por nada. Sou muito apaixonada pela empresa. Então, gente, é isso, na verdade, né? Essa coisa da casa de trabalho, que é um ambiente agradável, tanto o ABC quanto o seu estúdio, o escritório da tua mãe. E deixa eu te perguntar uma coisa: foi inspirado em alguma empresa que vocês já tinham visto isso de casa de trabalho ou não? Não, saiu da nossa cabeça. O nome Casa de Trabalho saiu da cabeça da minha mãe. Aham. E eu super comprei a ideia porque eu queria que fosse uma coisa bem personalizada, humanizada. E quando ela desenvolveu o projeto do escritório, ela realmente falou: Isa, eu vou fazer uma casa com que seria também um showroom, né? Porque a pessoa entra, minha mãe faz casas, então a Sim. pessoa chega lá, ela vê uma casa pronta, então ela consegue ter uma ideia do nível de trabalho dela, e ao mesmo tempo a gente tem esse conforto de ir lá trabalhar. Por exemplo, a gente vai lá, se eu tiver que ficar lá até 10 horas da noite, gente, é gostoso. Às vezes do nada eu Lógico peço uma que é. pizza, dentro, delícia. fecho a porta lá na frente, fico descalço, aí como uma pizza, ligo a TV, aí volto a trabalhar. É uma delícia, gente. Se eu cheguei lá, sabe o que a Helene estava fazendo? O Vendo quê? Big Brother. Ela gosta de ver um Big Brother. Não, mas eu achei sensacional. Nas Olimpíadas, às vezes eu saía do frisson e ia lá. Porque Olimpíadas a gente deixou ela 24 horas tava o tempo funcionando. inteiro conectada. Eu senti que eu tava, tipo, na casa de uma amiga. É muito legal isso. Muito legal. Muito legal mesmo. Precisamos ver esse conceito para BC. Ó, eu tenho quesitos que a Joelma já me pediu. Ah, me o pediu puff. um puff. A gente precisa de um puff lá. Tipo assim, ó, agora Se eu vou a Ju estiver descansar um escutando, Jô, pouquinho. É isso. relaxa, vai chegar o puff. Jô, estamos pedindo aqui. pra Pedindo que- assim. Natinho. Porque o puff faz todo um sentido para BC, um puff vermelho. Lá na minha sala, né, Lucas? Na Com minha certeza, sala. sim. Eu deixo tu colocar lá e aí eu, Obrigado. né, de nada. Bom, gente, e aí, conheci vocês, né? Vou contar um pouquinho disso. Fui lá na Isa, acho que o Lucas sabe disso. Fui lá e falei, Isa, eu tenho um projeto muito legal. Tô dando de papagância aqui, tá, gente? Fui lá e falei, Isa, tem um projeto chama Mulheres em Ação, topa? Eu não achava ela engenhosa, né? Falei, Isa Cardoso é a pessoa que eu preciso para estar do meu lado com esse projeto. Isa Cardoso, CEO da Isa Cardoso. Exatamente. E ela, de cara, já topou a ideia, vamos fazer. Eu fui lá, mostrei a ideia, conversamos e tal. Falei, ótimo. Conheci o Lucas depois, né? E aí eu cheguei, Isa, para poder ser Mulheres em Ação, vai ter que ser pessoas em ação, né?
Pro Lucas participar. Lucas participar. Olha que privilégio teu. Pra minha alegria, né? É, Tô alegríssimo. tá bom? Eu sei. E aí, depois disso, né, a gente ficou bastante amigos e tal, a gente fez um grupo nosso, né, que é a Alta Cúpula, né? Tá. Por isso que eu iniciei o podcast falando da Alta Cúpula, né? Porque somos nós três a Alta Cúpula. Só babado. Só babados, só fofoca, É gente. tiro, porrada e bomba. Se quiser saber de alguma fofoca, é só perguntar pra gente, que um importa o outro aqui. Mas vou te falar, uma coisa que é interessante, que eu realmente não sabia. Eu achei que você conhecia o Lucas antes de mim. Só Não, que eu conheci o Lucas primeiro, então. Porque eu comprei as coisas da minha casa. olha isso. Mas, na verdade, ela me conheceu primeiro porque ela parou um dia lá na ABC, eu tava reformando. Tá. E aí ela parou lá o carrão dela, aí eu Entendi. falei assim, olha, moça, desculpa, mas não vai dar mais pra parar parando aqui toda hora, viu? Dela todo dia, meu. Eu dou uma olhadinha assim e penso, ai, acho que tudo bem eu parar aqui, né? E quando eu fico um pouco com remorso, quando tem uma vaga só, eu utilizo aquela vaga. Ah, o remorso passa rapidinho, depois que ela sai do carro, ó. É. Então você conheceu antes mesmo. Conheci. Eu, na verdade, Rapidamente. eu ia muito no Supercentro. Uhum. Embora eu more ali do lado, eu ia de carro. Nossa, a 2 quadras, né? Verdade, é do lado. Essa- Moro do lado. E aí eu estacionava ali, porque antes não tinha BC. Então, assim, eu lembro que alguém no Supercentro me falou assim, dá pra você parar em frente à farmácia, porque não é nada mais lá. Porque o estacionamento do Supercentro é muito caro. Aí eu falei assim, tá bom, vou parar lá. E um dia ele tava reformando a loja, e aí ele falou isso. E ele lembrou depois, né? Olha só, então conheceu o primeiro. E eu fui porque eu não usei a vaga, eu fui comprar coisas. Pois é, exatamente. Mas eu conheci a sua mãe, né? Foi pela minha mãe. Minha mãe apresentou que eu tava reformando meu apartamento. Aí chegou o momento Nossa, de comprar. disso? Oi? Conhece há tempos? Então, assim, Não, é que a mãe dela eu conheci quando eu fiz uma amostra Já numa faz tempo. loja de móveis. Já faz tempo, Eu e- né? Sim, eu e ela. Isso. Aí não sabia. a gente acabou pegando afinidade um com o outro e. E minha mãe Ok. guardou. Quando ela viu que ia abrir o ABC, porque ela Tinha tudo a ver com o trabalho dela. ela falou pra mim, Isa, uma pessoa que eu conheço abriu o ABC, vamos lá ver as suas torneiras. Faltava comprar chuveiro, torneira, um monte de coisinha. Aí fomos lá. E aí ele conseguiu achar as torneiras que eu queria, consegui umas torneiras preta, aí deu trabalho, ele conseguiu com um sorriso no rosto. E aí minha Foi casa ótimo. hoje, Muito e é um. Já não nada. Mas eu vou falar, todo mundo que vai em casa elogia aquele chuveiro. Todo mundo que vai lá elogia minhas torneiras. Aí eu falo. Ele tem bom gosto, né? Ele só Não, mas explica de vez em peraí, quando, né, Só Isa? uma coisa, assim, a gente também tem que, né, a pressão, então a gente vê, faz o estudo da pressão, o chuveiro, principalmente tem o negócio da pressão, não dá pra, né, É, mas foi só muito falar que é bom. o chuveiro. Mas foi muito bom. Não, mas é verdade. Tanto que o meu, coitado, meu chuveiro é lindo, maravilhoso, mas não tem pressão. Eu É. falei pra você colocar um pressurizador. Mas eu queria aquele É, chuveiro. exato. Eu fui falando ele, Tá não queria. vendo? Aí viu que não Tem te que dá. entender o Aí especialista. quando o cliente fala, não, mas eu quero esse, tá bom, então ok, você leva. Ele falou, você vai ficar lindo, maravilhoso, mas não vai ter impressão. Já avisou. Tá bom, mas eu quero esse mesmo. Então é esse, então tá bom. E realmente, ai, desculpa, gente. E aí foi isso, eu fui lá, escolhi o chuveiro e foi e tal. Mas eu vou colocar o pressurizador lá que você falou, eu achei que realmente não ia precisar. Não, não entende, viu? Entende É bastante. sobre isso, né? De vender o que a gente sabe que vai funcionar Sabe que pro vai fazer cliente. diferença. É verdade, é É. verdade. Só que às vezes o E aí, cliente não isso- quer ouvir. E aí É, surgiu essa alta cúpula, gente. E olha que bagunça, né? Do Pessoas em Ação surgiu a alta cúpula, que Pessoas em Ação está parado, vamos falar a verdade, né? Pessoas, exatamente. É. Pessoas em parar. Pode falar, Pessoas paradas. Agora a gente faz Mas vai Pessoas em voltar, Ação vai e ele fala voltar. pessoas paradas. Mas a gente tem agendas apertadas, tanto quanto você, né? E aí a gente quer voltar com um novo projeto, de repente com alguma coisa, um plus a mais aí, não sei. Vamos voltar. Mas o ano passado foi muito legal também, né, Isa? Foi, conheci pessoas muito legais lá no grupo. A gente teve uma pessoa em comum que você convidou, que eu conhecia, que é a Quem? Vânia, A que é Vânia. personal organizer, super Verdade. parceira lá da loja. Então deu pra juntar muita gente. Outro dia eu pensei, falei, gente, você é convidada da Isa ou você é minha convidada? E aí eu fiquei confusa. Tem mais gente que te conhecia, que foram pessoas que, Tinha assim, mesmo. no início, assim, ó, é um grupo seleto. Então a gente falou, você convida 6 pessoas, eu convido 6 pessoas do meu grupo.
E aí eu convidei pessoas que você também Que eu conhecia, né? conhecia, foi super legal. Não, a Amanda, a própria Amanda. Amanda eu não convidei, mas eu conhecia E ela já. você já conhecia e É. convidei. Ou seja, Santos é um ovo, né? Exato. Mas Santos é um ovinho, não tem como. O que Eu pode, falo, né? se você fizer as coisas certas, já vai dar ruim, faz coisa errada, não. Você vai todo mundo ficar sabendo. Então eu falo. É isso mesmo. Gente, mas olha, é uma delícia bater papo com vocês, né? O Lucas tá doido para comer um japonês, para sair. Toda semana ele chama a gente, tadinho. Fica super frustrado, né? Eu não vou. Choro todo dia. Ai, tadinho, mentiroso. Eu vou comer japonês outros. Eu também. Então, pronto. Eu tenho compromisso. Mas você pode ir com o seu compromisso. Não fazemos você ter problema verdade. nenhum. Eu deixo minha família. Você sabe que eu tenho o hábito do café com a minha família, né? O café da tarde. Sim. E o Lucas me chama só para depois desse horário. Então, assim, tipo, Lucas, me chama antes. Né? Não dá. Entendeu? Nossa, mas ela não tem uma vida noturna também, né? Uma senhora. É uma senhora. É uma senhora. Que eu tô ficando uma senhora, de Eu verdade. achava que eu Olha era os uma meus cabelos senhora já, brancos. mas... Gente, mas ó, foi uma delícia falar com vocês, né? Com essa intimidade, essas risadas gostosas. Lucas, pela primeira vez no podcast que a gente ficou abismado, né? Quer saber se era ironia ou se era verdade? A gente Mas eu não sou irônico. Eu não sei de onde vocês tiram isso. A gente não sabe que ele tá falando sério, né? Incrível. E aí ele, primeiro podcast, assim, claro que não, né? Mas é meu primeiro podcast. Eu não sou uma pessoa Ótimo. famosa caindo em podcast, ser global, entendeu? Aí é na TV ou nas redes sociais, né? Tipo assim, né? Isa, tem o seu projeto que você vai falar agora que vai ter no final do ano, né? Vai, na verdade, agora no meio do ano já. A gente, na verdade, entre abril e maio, a gente já lança, que é o meu primeiro curso online de formação de personal organizer. Então, as pessoas que querem se tornar uma personal organizer, que é ter uma formação que vai trazer uma renda para você, que você vai poder deixar, às vezes, de fazer aquilo que você está fazendo hoje, que você não está gostando, e trabalhar para algo que realmente faça sentido com uma boa remuneração. Então, é um mundo muito maravilhoso e muito gratificante. Então, nós vamos ter esse curso que a gente lança agora entre abril e maio. E vai ser muito bacana. Porque... Nossa, já tá aí, já. Já tá para sair, porque além da gente ter a parte da formação, nós vamos ter uma parte todinha de empreendedorismo, para que a pessoa que saia de lá já saia sabendo o norte, para onde eu vou, como é que eu vendo, como é que eu faço prospecção. Não é só técnica, né? Tem a técnica, mas tem a parte de empreendedorismo que é extremamente importante, principalmente uma pessoa que está vindo do CLT, que vai ter funções, né? E vai ter adaptações para fazer. Então vai ter essa parte e alguns bônus também muito interessantes que vai sempre apoiar a personal organizer. Então, em breve aí, todas as redes sociais. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que eu preciso de parabenizar você, que é você faz a união das personal organizer, né? Ah, eu faço. Você faz, porque é impressionante o tanto que as meninas ficam conectadas uma com as outras. Eu vejo nas suas redes sociais, né? Tanto nos seus stories, mas também você conversa com outra, elas conhecem você, são amigas, fazem trabalho juntas. Mas isso vai muito em contra ao que vocês falaram da casa de trabalho. Exatamente. Que é o que vocês querem. Então, isso é muito legal, né? De não ter aquela questão, não ter aquela parte da rixa entre as pessoas. Todo mundo tem seu mercado, tá tudo Tem certo. mercado Bora. pra todo mundo. Uma vez eu fui numa palestra, eu vi isso numa palestra de uma personal organizer, ela falou isso, que é a Gabi Correia, eu sou apaixonada. E aí a Gabi virou e falou assim, o que é a concorrência, né? São pessoas concorrentes mesmo, você fica acorrentado. Concorrentes, Então, quando você se preocupa com a concorrência, você está se acorrentando e você está se privando de grandes oportunidades de parceria e de vendas. Então, esquece essa palavra concorrência e pense em parcerias, porque o seu trabalho, o que trabalho que for para ser seu, vai ser seu, ninguém vai tirar. Exatamente. Porque é uma questão de perfil, é uma questão de comportamento, é uma questão de sinergia, é uma questão de energia, é uma questão de muitas coisas. Sim. Não é só preço. Né? Muitas vezes, preço eu vou falar, uma pessoa que sabe se portar, o preço vai ser a última coisa que a pessoa vai se preocupar. Exatamente. Ela quer realmente algo que a complete. E a pessoa que vai completar ela é diferente do que vai completar outra pessoa. E eu prospecto muito isso desde quando eu era só personal organizer, quando eu não tinha a empresa. E na empresa eu quis trazer isso, para mostrar que a gente tem pessoas especializadas em vários nichos, com características completamente diferentes e que todas podem crescer. E a cerejinha do bolo, quanto mais a gente fomentar
a organização, falar sobre organização, falar sobre a personal organizer, falar sobre essa profissão, mais as pessoas vão perceber a necessidade, A importância, a né, de importância, tudo isso. vão valorizar e vão contratar. E quando as pessoas estão querendo contratar, a roda gira. Elas têm trabalho, eu tenho vendas e todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz, Todo mundo fica exatamente. feliz, Acho que assim acontece com a ABC também, né, Lucas? Sim, sim, sim. É muito legal, né? Porque você realmente depende dos outros, né? Tanto para fazer venda, para tudo, você vai depender dos outros. Então você tem que tratar todo mundo bem também, né, nessa questão. Então a gente tem um problema grave também com o entregador, não sei o quê. Então eu tenho um kit na loja de entregas para todo mundo, todo caminho que para lá na loja, a gente entrega o kit para eles. Eles saem satisfeitos, não é nada, tipo, é uma água com gás, é uma coca, não é nada, sabe? Mas faz um Mas faz diferencial, né? diferença. Faz um Porque, diferencial. querendo ou não, ele é a última ponte que o meu cliente vai ter, que é o Exato. entregador. Se o entregador for rude com ele, não vai ter valido nada a pena tudo que eu fiz. Tudo que com você ele. fez. Exatamente. E é ser humano, né? Então, às vezes, ele tá ali numa situação que ele tá com sede, ele tá com fome, ele tá com vontade de comer e tem que cumprir o horário e a agenda de todo mundo ali que precisa de fazer as Exatamente. entregas. Então, muito bem pensado isso. E é a inclusive, né? empatia, né? Lá no Empatia. estúdio não existe aquela coisa. O café do cliente, o café de quem trabalha aqui, É isso o mesmo. café. Não tem, gente. Tem É. cápsula de café, que café que você quer. Toma o café. É isso. Entendeu? É café pra quem quiser, bolo. Se tiver bolo, vai todo mundo comer bolo. Se o pessoal chegar na hora do almoço, eu tô comendo uma marmita. Que é marmita? É o que eu tenho É aqui bem hoje. E vamos comer. Então, não tenho essa diferenciação. E isso já são valores que eu trago da minha família. Minha mãe nunca deixou eu tratar uma pessoa diferente da outra por qualquer motivo que seja. E principalmente nessa questão de comida. Nossa, isso aí ela falava que era o maior pecado do mundo. Tanto A é gente que lá faz na sua casa de trabalho tem sempre comida. Tem Quando eu tô com fome, eu comida. vou A lá. gente, o pessoal fala que eu tenho, ou eu vendo organizadora, ou eu vendo comida, porque eu tenho bolo, é doce, não tem chocolate, não tem chá, tem café. Nossa, e é, Lucas. Se não, eu peço pra entregar alguma coisa. Você pegar à vontade. Não, Eu tem tava que fazer. fazendo isso, mas eu tava ficando muito à vontade com o sonho de valsa, então cortei o sonho de valsa. Eu tava ficando pra você, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso, a gente precisa ter a empatia e se colocar no lugar do outro. Realmente, que a empatia é isso, se colocar no lugar do outro, na realidade do outro. Não é simplesmente se colocar no lugar do outro na tua realidade. Porque isso é diferente. É. Né? Chegar lá, uma pessoa que chega lá cansada, depois de um transporte, fala, vamos colocar no lugar dele, mas eu tô aqui trabalhando no ar-condicionado, Isso mesmo. tô aqui bem. Não, vai Exatamente. colocar no lugar dele, na realidade dele, vindo de um caminhão, muitas vezes sem ar-condicionado, Exato. trabalhando o dia inteiro, pegando peso. Então, assim, se coloca no lugar dele, na realidade dele. Sim. Isso é empatia. E aí a gente desse- começa a entender. É, e a ABC faz, tanto você quanto eu acho que vocês são instruídos a fazer isso também, ou parte de você? Parte Parte mais de de você, mim, é. tá. Mas a ABC também tem alguns incentivos, né? A gente fez um evento recentemente, o Lucas fez, Sim, para um parceiros, belíssimo é verdade. de incentivo que vai sortear na Mercedes, Isso é fantástico. né? Não, aí a gente já faz o sorteio da Mercedes para parceiros, Sim. né, para especificadores. E aí, né, estimula, exatamente, faz com que o trabalho aconteça mais rápido, né? Que eles também gostem de trabalhar com a gente, né? Porque querendo ou não, você precisa também criar um vínculo Uma com o conexão, profissional, né? exatamente. E uma mão de duas vias, né? Exatamente. Tipo, ele tá. Por que que eu. Não é aquela questão só de dar uma coisa em troca. Realmente, eu estou vindo aqui, eu estou trazendo meu cliente. Tem alguma coisa em troca também, porque Lógico. todo mundo sai feliz. Lá na empresa, eu fui pro mesmo caminho. A gente faz um evento anual, que é no dia da Personal Organizer aqui no Brasil, que é dia 3 de outubro. Eu faço um evento, convido todas as Personal Organizers e tem um ranking de primeiro, segundo, terceiro lugar das maiores parceiras do ano. Né? As pessoas que foram mais parceiras, que mais foram lá, que mais levaram clientes. E aí tem o primeiro, segundo, terceiro E tem a premiação. premiação. Tem premiação. No último ano Você tem um ganhou. programa de fidelidade. Tem um programa de fidelidade com uma Personal Organizer. Então, Muito ela bacana. tem um nível de pontuação. Você ganha pontuação de diversas formas. E quem fica em primeiro, segundo, terceiro lugar recebe uma premiação no dia da Personal Organizer. Não, é muito legal, exatamente. É isso mesmo. Não é? E é Mostrar que a única coisa ruim é que às vezes o cliente fica com aquela, então quer dizer que eu tô pagando alguma coisa. Você não tá pagando nada mais. Não. É. Nada. Na verdade, a gente que tá deixando Exatamente, de a ganhar gente tá deixando alguma de coisa. ganhar para conseguir fazer isso. Para É mostrar que a gente se preocupa com todo mundo da cadeia. Não é só com a gente que a gente tá preocupado. isso é muito Todo mundo da bacana, cadeia. né? Vai do cliente, vai do especificador, vai o arquiteto, o design, é todo mundo, né? Quem faz a obra, todo mundo sai ganhando. E tudo nessa energia boa, né, gente? Que vocês transmitem, boa. né? Tem uma coisa mais maravilhosa do mundo. Gente, é um prazer receber vocês aqui de verdade. Que vocês venham mais vezes, voltem mais vezes. Hoje minha parceira Lúcia Zufo não está aqui. Vocês têm que voltar, então, quando ela estiver,
para a gente bater mais papo, falar mais sobre as empresas, né? E eu agradeço demais vocês de terem vindo participar do podcast Pode um Café, né? Que acabou se tornando aqui Pode um... Como chama? Pode uma cava. Pode Uma uma cava, cava. gente. Ficou muito sofisticado o negócio. Embora o café tá bem caro, então assim, a gente tá servindo café e tá tudo bem, né? Exatamente. Tá, o nível manteve-se o mesmo. O nível manteve-se o mesmo. Então, muito obrigada. E eu vou finalizando aqui com vocês, gente, esse pod delicioso com esses meus amigos queridos, agradecendo a Pamp sempre, esse ambiente gostoso aqui da Criare, onde a gente pôde fazer esse bate-papo gostoso nesse ambiente delicioso. Então, beijo para vocês, fiquem todos com Deus.